Bom, o presidente eleito, Lula, vai chegar ao Palácio do Planalto pela terceira vez e para a gente falar sobre a repercussão e também a composição de forças com os governadores, está aqui conosco gentilmente nos atendendo o governador do Mato Grosso, Mauro Mendes, do União Brasil. Tudo bem, governador? Mais uma vez, muito obrigado, muito bom receber o senhor, como sempre. Como vai? Bom dia, Tiago, bom dia, Adriana, bom dia a todos que nos acompanham novamente aqui pela Jovem Pan. Bom, governador, nós nos falamos na semana passada, o senhor falava das expectativas, o senhor estava apoiando o atual presidente Jair Bolsonaro, e com essa mudança, com essa vitória de Lula nas urnas, como é que vai se comportar o governo do senhor com o governo federal? Primeiro, Tiago, o que nós construímos aqui em Mato Grosso, uma condição de que o nosso estado, ele pode e vai, se Deus quiser, caminhar com as suas próprias pernas. Quando eu assumi o governo em 2019, nós pegamos um estado totalmente desequilibrado, com contas atrasadas, salários 13º atrasado, e fizemos um duro ajuste fiscal. Fizemos aquilo que é necessário fazer para que o estado cumpra o seu papel perante o cidadão. Fizemos política pública nesses 4 anos que eu estou como governador, recuperamos a capacidade do estado investir, nós fechamos 2 anos consecutivos investindo em torno de 15% da nossa receita corrente líquida. Vamos, o ano que vem, já está garantido em orçamento, novamente investir nesta casa, que é algo muito diferente no Brasil. Então, o nosso estado, ele construiu, com as suas próprias capacidades, com as suas próprias receitas, as condições de cumprir o seu papel perante o cidadão. Claro que o relacionamento com o governo federal, ele é importante, porém, nós não somos mais um estado dependente de uma relação ou de verbas que eventualmente possam ou não ser liberadas por parte da União. Por isso que eu acredito que nós vamos continuar aqui nesse canto do Brasil, mantendo um ritmo acelerado de investimento, crescendo o nosso PIB e cumprindo com o nosso papel perante o cidadão brasileiro e mato-grossense que vive aqui nessa parte do nosso Brasil. Governador, agora as perguntas dos nossos comentaristas, começando por Roberto Mota. Bom dia, governador. Considerando o resultado da eleição, quais são os desafios para os próximos 4 anos, especialmente em relação ao agronegócio? Olha, Roberto, nós temos grandes desafios. Os sinais no horizonte, eles não são fáceis. O mundo está submergindo numa crise, todos nós sabemos disso, a Europa, Estados Unidos, a inflação, pós-pandemia, a guerra. É um cenário de muita incerteza. Isso pode e provavelmente vai afetar o preço das commodities. Mato Grosso é o maior produtor brasileiro das commodities agrícolas e isso pode trazer algum reflexo para nós aqui. Mas o importante é, desafios teremos. Agora, o Brasil precisa fazer a sua lição de casa. O nosso maior problema não é o que acontece ou o que vai acontecer no mundo lá fora. É aquilo que não acontece dentro do Brasil. Nós estamos há décadas falando de reforma tributária, falando de reforma política, fizemos uma reforma da Previdência paliativa, dizem que fizeram o que era possível fazer, só que nós estamos arrastando alguns problemas ao longo dos anos e conversa vai, conversa vem, o Brasil está perdendo o bonde da história. Se essa crise econômica mundial, ela se aprofundar, for maior do que muitos imaginam, o Brasil pode ter duras consequências. Então, o agronegócio brasileiro e mato-grossense, que é um setor muito competitivo da nossa economia, ele novamente vai ter papel importante, porque o mundo em crise, muita coisa deixará de ser comprada, de ser comercializada, de ser vendida. Agora, comida ainda é um bem de primeira necessidade, embora seja afetado também, mas nós acreditamos que, novamente, as commodities agrícolas que o Brasil produz e Mato Grosso se destaca nesse cenário, ela será importante para os próximos anos. E como desafio, eu vejo muito mais desafio aqui dentro do Brasil, de ter governabilidade, do presidente Lula ter a capacidade de fazer uma agenda para o Brasil e não uma agenda para setores específicos, olhar muito para a esquerda e nem olhar para a direita. Tem que olhar para o nosso país, compreendendo o tamanho dos desafios que nós temos e fazer aquilo que é necessário fazer para tornar esse país um país do presente e não um país, como se diz aí eternamente, um país do futuro. E esse futuro parece-me que está ainda distante de acontecer, pelo menos para a grande maioria dos brasileiros. Amanda Klein.
Governador, bom dia. O presidente eleito, Lula, diz que a primeira medida que tomará é sentar com os governadores e prefeitos de todo o país e saber quais são as pautas prioritárias em cada um desses estados. O senhor acredita, embora seja um aliado do presidente Bolsonaro, que é possível manter essa relação institucional e republicana e que demandas o estado do Mato Grosso levará ao presidente eleito? Claro que sim, Amanda. É necessário que haja diálogo. Ele é fundamental para que nós tenhamos cooperação. O cidadão brasileiro, ele quer que o Estado, no seu sentido mais amplo, governo federal, governos estaduais e municípios, funcionem bem. Afinal de contas, todos nós, cidadãos, pagamos para que o poder público preste serviço de qualidade ao cidadão brasileiro. E quando você tem essa sinergia entre governo federal, estadual e municipal, você pode otimizar a aplicação do dinheiro público e dar um retorno melhor para o cidadão brasileiro, no meu caso aqui, o cidadão mato-grossense. Nós vamos sim dialogar, vamos cooperar, vamos respeitar democraticamente o resultado das urnas, e a principal demanda que Mato Grosso continua tendo é a demanda de infraestrutura. Somos um estado muito grande, um estado com grande capacidade de produzir, já somos o maior produtor, estamos ampliando as nossas fronteiras de produção, fazendo isso respeitando, e o governo aqui no meu estado pratica isso, né, o respeito ao Código Florestal Brasileiro e às leis ambientais, mas essa capacidade de produzir demanda mais infraestrutura. Precisamos do apoio do governo federal para melhorar ainda mais e também na questão ambiental. Ninguém aguenta a burocracia ambiental que nós temos no país para fazer as coisas acontecer, não só na área do agronegócio, mas para quem empreende no Brasil é realmente uma verdadeira via sacra enfrentar a enorme burocracia que ainda insiste e persiste em continuar nas diversas áreas, principalmente na área ambiental. E, governador, os números das urnas comprovaram que realmente o país estava dividido ao meio nas suas posições. O senhor acredita que a partir de agora essa rachadura possa diminuir aos poucos? Qual a tendência? Olha, vamos ver, vai depender muito aí do comportamento de quem ganha. Quem perde sempre fica uma mágoa. A grande diferença que o presidente Lula terá agora, que ele que vem de um partido de esquerda, que teve uma militância nesse campo chamado de esquerda, quando ele foi presidente, ele pegou o mundo num momento muito bom. A economia mundial estava assim, né? Nunca houve no pós-guerra uma janela tão grande de crescimento como naquele período. Final dos anos 90, início dos anos 2000, tudo estava dando certo no mundo. O Brasil pegou esse rabo do cometa e as coisas foram muito bem. Diferente daquele momento, nós vamos pegar uma hora que a economia mundial passa por um estresse no pós-pandemia, a guerra, tudo isso trará consequências econômicas. Então, ele vai ter dificuldade no campo econômico. Quando você tem dificuldade, você tem que aumentar a capacidade de diálogo, de conversa, né, com a sociedade, com as pessoas. E eu tenho certeza de que nós vamos cooperar com isso, os governadores vão cooperar com isso, porque, afinal de contas, quem quer o bem do Brasil não pode querer o mal daqueles que foram eleitos. Porque se torcer para o insucesso do presidente Lula seria torcer contra o Brasil, torcer para que nós percamos este jogo que vai trazer graves consequências para milhares e milhares ou para a maioria dos brasileiros. Então, o que depender de nós, e tenho certeza da maioria dos governadores, nós vamos dialogar, vamos cooperar para que nós possamos juntos dar os resultados que o Brasil precisa. Mas depende fundamentalmente dele, que vai existir uma esquerda, né, de um lado, uma direita que antes no Brasil era uma direita envergonhada, as pessoas tinham vergonha de dizer que era de direita. Hoje muitos têm orgulho de dizer que são de direita, com posições firmes, contundentes. Então pode haver uma polarização se não houver uma sabedoria na condução das ações de gestão. O resultado... Governador do Mato Grosso, Mauro Mendes, o áudio caiu nesse finzinho de entrevista. Governador, agradeço o senhor pela atenção, pela gentileza, bom trabalho, até a próxima.